Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a utilizar o comando truncate table, que é um comando SQL que permite excluir todos os dados de uma tabela. Tá? Então o truncate table remove todas as linhas de uma tabela sem registrar as exclusões de linhas individuais. Tá? O truncate table é um comando interessante porque ele é rápido, ele usa menos recursos do sistema e log de transações, tá? Para excluir as linhas de uma tabela. Ele é como se fosse a instrução delete, que a gente ainda vai aprender a utilizar, sem usar uma cláusula chamada where, que a gente também vai aprender a utilizar ainda nas próximas videoaulas. Então, se você quer uma forma rápida e fácil de excluir, de limpar uma tabela de banco de dados, você utiliza a instrução truncate table. Tá? Então, como é que a gente faz um truncate table? Aqui eu tenho um exemplo interessante de truncate table. O comando básico é esse aqui, truncate table e o nome da tabela. Só isso que você precisa. Truncate table especifica qual é a tabela que vai ser limpa. Veja, a tabela continua existindo, ela não será excluída. Só os dados, os registros de dentro dela que serão apagados. Tá? Esse comando é um pouquinho mais complexo que eu estou mostrando porque eu faço uma seleção anterior mostrando quantos registros eu tinha antes, faço a truncagem da tabela e depois eu mostro quantos registros eu tenho depois. Então ele vai mostrar quantos registros eu tenho agora e depois vai mostrar zero, tá? Porque após a limpeza da tabela não sobra nenhum registro. Ok? Então a gente vai trabalhar com esse formato aqui. Antes disso, vamos lá para o SQL Server. Eu vou usar um banco de dados alternativo que eu criei chamado teste para excluir os dados de uma das tabelas. Então primeiramente eu vou observar quais dados eu tenho na minha tabela TBL livro. Veja que eu estou fazendo isso num banco de dados alternativo, tá? Que eu chamei de teste. Eu não vou fazer no meu banco de dados principal, DB Biblioteca, porque esse a gente vai usar durante as aulas. Então, eu vou olhar o que eu tenho dentro da tabela livro do meu banco de dados teste. Eu tenho aqui 3 registros, o 100, o 101 e o 102, com o nome do livro, ISBN, data de publicação e assim por diante. Tá? Eu quero limpar os 3 registros de uma vez. Para isso eu vou utilizar o comandinho truncate table. Tá? Vou dar um select count antes. Select count. Esse comandinho aqui, ele conta o número de registros. Aí ele fala quantos registros eu tenho na minha tabela no momento. Então ele diz 3 registros. Tá? Não se preocupe com essa instrução count, porque a gente vai ter uma aula específica para falar sobre funções agregadas SQL. Então a gente vai falar sobre o count, sobre o max, min, AVG e outras funções agregadas. Tá? Aqui é só para mostrar quantos registros eu tenho e a gente já viu quais são eles. Agora eu vou dar um truncate table. Para dar um truncate table, basta escrever o comando truncate table e especificar a tabela TBL livro do banco de dados teste. Hein? Não vai fazer isso no seu banco de dados principal, senão você perde os dados e vai ter que inseri-los novamente. Então vamos limpar a tabela. Executar, comando concluído com êxito. Agora eu vou dar um select de novo nessa tabela, selecionar tudo da tabela livro para ver os registros que eu tenho lá dentro. Então executar, olha só, ele mostra os cabeçalhos, né, os nomes das minhas colunas todas, mas não tem informação nenhuma. Ou seja, a tabela continua existindo, só que ela está limpa, sem dado nenhum. Vou dar um select count para ele contar o número de registros. Mando executar. Olha lá, quantos registros eu tenho? 0. Tá? Então a tabela foi limpa com o comando truncate table. Legal, pessoal? Então é isso aí. Se você quiser limpar a sua tabela, apagar todos os dados dela de uma vez, utilize o comando truncate table com muito cuidado. Né? Só utilize esse comando se você realmente quiser limpar a tabela, porque você perde todos os registros que estão lá dentro. Então aproveite para se inscrever no nosso canal agora. Acesse o nosso site www.bostontreinamentos.com.br e até a próxima videoaula, onde nós aprenderemos a fazer consultas simples SQL. Até lá!